Se nós levarmos em consideração o nosso calendário, em 2030, daqui a 17 anos, estaremos completando 2000 anos das pregações, né, da doutrina de amor que nos trouxe Jesus a esse planeta. E ele, então, se pregou dos 30 aos 33 anos. Então, de 2030 a 2033, né, estaria aí completando aí esses dois milênios da sua fala, da sua doutrina a respeito do amor, né, da necessidade de nós amarmos indistintamente o nosso semelhante. E para amar, nós precisamos perdoar, né? Porque como é que nós vamos amar alguém se nós temos mágoas, se nós temos dificuldade de conviver com aquela pessoa, se nós temos rancores no nosso coração? Como é que nós vamos amar indistintamente, né? Vamos amar alguns e vamos deixar de amar outros. E, na verdade, o que Jesus veio dizer para nós é que assim não serve, assim não é suficiente, que nós precisamos amar, inclusive, os nossos inimigos. E por que é tão difícil, né? Nós, depois de 2000 anos, ainda estarmos aqui nessa dificuldade de entender por que nós temos que perdoar as ofensas que nós recebemos. A Federação Espírita do Paraná lançou, um tempo atrás, um livro chamado Falando com Divaldo Pereira Franco. E esse livro é sobre um seminário que ele fez na FEP, e onde ele abordou vários assuntos. E tem uma história muito interessante nesse livro, que fala justamente sobre o milagre do perdão. E ele conta ali o seguinte, que um rabino ortodoxo americano, que vivia em Nova York, ele ia fazer uma viagem de avião, e era um voo de aproximadamente 5 horas, de 5 a 6 horas de voo. E ele ficou muito interessado, com muita vontade de que ao seu lado se sentasse uma pessoa comunicativa, para que a viagem transcorresse de uma maneira mais descontraída, né? Afinal de contas, 5 horas de voo. Você conhece a história, Marcelo? Não conhece? Seria muito interessante fazer a viagem ao lado de uma pessoa com quem ele pudesse conversar, né? E quando ele chegou no assento, ele viu que o companheiro que estava ao lado era um senhor de aproximadamente uns 70 anos e uma pessoa extremamente carrancuda, muito séria, né? Aquelas pessoas que você fala bom dia, ela pergunta por quê, né? Por que bom dia? E ele olhou e falou, puxa vida, será que vai dar bom? Mas arriscou, né? Aí ele disse, olha, bom dia, meu nome é fulano de tal, nós vamos fazer uma viagem de 5 horas, portanto, seria bom se nós pudéssemos nos conhecer, se nós pudéssemos conversar, e para a viagem não se tornar um tédio. Aí o homem olhou para ele muito seriamente e disse, pois eu não tenho o menor prazer em conhecê-lo, nem ao senhor e nem a ninguém. Ele deve ter queimado a orelha, né? Levou um pito assim logo de cara, né? Mas ele era determinado, né? Sentou, ficou um pouco quieto, deu um tempo, e depois ele disse, eu entendo que o senhor deve ter um motivo muito forte para agir dessa forma, porque eu acho tão bacana as pessoas se conhecerem, as pessoas trocarem experiências, e o senhor é tão contrário a isso, então eu entendo que o senhor deve ter uma razão muito forte para isso. Aí o homem, novamente contrariado, olhou para ele e disse, está bem, já que o senhor está insistindo em saber da minha história, então eu vou contá-la, apenas para que o senhor se convença de que eu tenho os meus motivos para ser assim, para ser uma pessoa revoltada. E ele disse, 40 anos atrás, eu morava na Polônia, sou judeu. Vivia na Polônia com minha esposa e o meu filhinho. E nós tínhamos uma vida simples, tranquila, mas uma vida bem sossegada. Eu amava muito o meu filho.
amava muito a minha esposa. E explodiu a Segunda Guerra Mundial. E nós ficamos acompanhando, morávamos num vilarejo muito sossegado, e ficamos acompanhando o desenrolar da guerra, e ficamos sabendo que os soldados nazistas estavam invadindo vários países. E soubemos um dia que eles haviam invadido a Polônia. Mas nós morávamos num vilarejo afastado, e eu imaginei que eles não chegariam ali. Mas chegaram. Chegaram um dia, e não foi fácil. E eles tiraram todos nós, judeus, das nossas casas, levaram-nos para o campo, e lá separaram homens de mulheres e crianças. E eles nos obrigaram, nós homens, a cavar uma vala imensa. E nós cavamos a vala. E quando a vala estava pronta, trouxeram nossas mulheres e nossos filhos e metralharam eles ali. E eles caíram na vala. E nós tivemos que cobrir os seus corpos antes de sermos levados pelos soldados para o campo de concentração. E ele disse, naquele dia, eu fiquei de mal com Deus. Eu passei a odiar Deus, porque eu sempre acreditei em Deus, eu sempre confiei nele, e eu não acreditava que Deus pudesse deixar uma coisa daquelas acontecer comigo. E aconteceu. Então, eu não quis mais saber de Deus, eu não quero mais saber de ninguém, da humanidade, eu não acredito mais no ser humano, em bondade, em amor, em nada disso. Eu acredito em injustiça, porque foi o que aconteceu comigo. Foi a coisa mais marcante que aconteceu na minha vida, foi a injustiça. O rabino ficou penalizado, obviamente, mas disse, puxa vida, esse homem está morto. Esse homem pensa que está vivo, mas ele morreu junto com a sua esposa e com seu filho. Porque vida é troca. Vida é doação. Vida é alegria, tristeza também, mas é uma continuidade. E aquele homem estava trancado no mundo inóspito, no mundo obscuro. Estava no fundo de uma caverna, ou dentro de uma concha, ou trancado em um cofre, mas ele estava só. Ele não estava interagindo com o mundo à sua volta. 40 anos, e ele estava fechado, inclusive para Deus. E o rabino disse, pobre homem, coitado. Coitado pelo que passou, e mais coitado ainda por estar conduzindo de uma maneira tão equivocada o seu sentimento de mágoa. E a viagem transcorreu. Quando o avião pousou em Nova York, cada um foi para o seu destino. E, mais ou menos um ano depois, por ocasião da Páscoa, os judeus comemoram o dia do perdão, ou o dia do arrependimento. E eles fazem uma cerimônia muito séria, né? Uma cerimônia muito importante, onde eles ficam 25 horas em jejum. E é um jejum tão rigoroso que eles nem lavam a boca, porque qualquer coisa que colocar na boca é considerado a quebra do jejum. E eles não quebram o jejum de forma alguma. Eles ficam na sinagoga, eles revezam ali, em algum momento vai para o hotel, descansa um pouco, depois volta. Então, são 25 horas de oração e de jejum. E é um dia onde há um respeito muito maior, além daquele que já tem, né, que a religião deles exige. Nesse dia, é muito mais rígido ainda. E naquele dia, o rabino viajou para Jerusalém, que ele queria passar o dia do perdão em Jerusalém. E quando ele saiu do hotel, que ele estava indo para a sinagoga, ele passando por um parque, uma praça que havia ali perto, ele viu um homem sentado, com os trajes inadequados para aquele dia, porque é obrigatório o uso do solidel,
que é aquele bonezinho, né? E o homem, além de estar ali num traje inadequado, descoberto, próximo à sinagoga, ele estava fumando. E o rabino disse, puxa vida, mas que abuso. E foi lá falar com aquele homem. Ele disse, olha, o senhor é muito mal educado, o senhor está nos afrontando, como pode estar desse jeito, como pode estar fumando aqui próximo, sabendo que hoje é um dia tão importante para nós? E quando o homem se voltou para ele, ele reconheceu, era o mesmo que estava no avião. Aí o homem disse, o senhor já me conhece, eu já lhe contei a minha história. Sabe o que Deus fez comigo? Pois eu estou aqui desafiando Deus para ver se ele faz mais alguma coisa comigo. Acho que o pior que ele já podia ter feito, ele já fez. O senhor conhece a história. Mas eu fico desafiando para ver se ele faz mais alguma coisa. O rabino disse, o senhor, além de uma pessoa magoada, o senhor é muito mal educado. O senhor não deveria agir dessa forma. E ele disse, olha, eu não tenho nada mais para falar com o senhor já conhece a minha história. Aí o rabino disse, não, tenho que falar sim. O senhor está me dizendo que amava a sua esposa e o seu filho, e me disse que sofre há 40 anos porque os perdeu. Pois eu lhe faço uma pergunta. Alguma vez o senhor orou pela sua esposa, pelo seu filho? O senhor alguma vez fez uma prece pelos seus entes queridos? O senhor alguma vez pensou neles com um sentimento de solidariedade, preocupado com a situação deles? E o homem foi tomado de surpresa por aquela pergunta e disse, não, eu nunca fiz isso. Ele disse, pois é, porque eu penso o seguinte, que a maior prova de amor que nós podemos dar a um ente querido desencarnado, a um ente querido morto, é rezar por ele. É o que nós podemos oferecer para quem morreu. É a nossa prece, a prece sincera, a prece tirada do coração, a prece que vai cheia de amor. É o que nós podemos oferecer de melhor para eles. E o Senhor nunca ofereceu isso. Fica oferecendo a sua mágoa, o seu rancor. Acha que dessa forma pode ajudá-los? E ele disse, eu nunca havia pensado sobre isso. E o rabino disse, pois eu lhe faço um convite. Eu estou indo para a sinagoga, vou orar. Eu o convido para ir comigo. Ele disse, não, eu não quero. Ele disse, olha, eu estou lhe oferecendo uma oportunidade. O senhor não precisa voltar mais. Vai só hoje. Experimenta, vê o que acontece. Se não gostar, não volte mais. Ele disse, mas eu não estou vestido adequadamente. O rabino disse, não tem problema. O senhor é meu convidado. Vamos lá. E o homem o acompanhou. Foram à sinagoga. Chegaram lá, realmente, houve um burburinho, né? Porque é considerado um abuso, um disparate, né? Alguém entrar na sinagoga sem o solidel, né? Enfim, e nos trajes que ele estava, quando o rabino disse, olha, esse homem é meu amigo, é um homem especial, e eu preciso que ele seja tratado com muito carinho, com muito respeito. E naquele momento as pessoas então o acolheram com carinho e com respeito, ele foi acomodado num determinado lugar, e então começaram ali as preces. E com certeza naquele momento ele pensou nos seus entes queridos. Ele deve ter pensado ali de uma maneira diferente. Ele estava num ambiente propício para aquilo. Então chegou o momento da prece em que só ficaria ali no recinto aqueles que fossem orar pelos seus mortos. Então todos saíram e aqueles que iriam orar pelos mortos ficaram ali. Então veio um rabino mais jovem, anotando o nome de cada pessoa que ali estava e o nome dos entes queridos mortos. E foi anotando. Quando chegou para ele, o seu nome, por favor? Ele disse, meu nome é isso, tal. Nome dos seus entes queridos falecidos? A minha esposa fulana de tal, assim, assim, e o meu filho ciclano. Aí o rabino anotou, seguiu anotando os outros. E depois fizeram, então, uma prece pelos mortos. E quando terminou a cerimônia, o homem se levantou e ia saindo. Aquele rabino que havia anotado o nome dele foi atrás.
Senhor, por favor. E o alcançou aí na porta da sinagoga e disse assim, o senhor pode, por favor, me repetir o seu nome, o nome da sua esposa e do seu filho? E ele repetiu. Quando ele repetiu, o rabino desmaiou. E ele disse, puxa vida, como pode colocar uma pessoa fraca que não aguenta um jejum, né, para trabalhar num dia como hoje? Aí desmaiou. Deve ser por causa do jejum. Então o rabino foi acudido ali, cuidaram dele. Quando ele se reergueu, ele disse, eu não desmaiei porque estou fraco, eu desmaiei porque estou emocionado. Porque há 40 anos eu vivo pedindo a Deus que traga o meu pai para junto de mim. E hoje ele trouxe. Quando o homem ouviu aquilo, ele disse assim, não brinque comigo, não brinque com a minha dor. Eu perdi a minha esposa e o meu filho há 40 anos e os enterrei numa vala na Polônia. Não brinque com isso. E o rapaz disse assim, eu sou o seu filho. Eu enterrei o meu filho, ele disse, enterrou, mas eu estava vivo. Minha mãe me protegeu. Os tiros que eram para mim, acertaram nela. Ela me protegeu e continuou protegendo, mesmo depois que nós caímos na vala, de tal forma que eu fiquei sob ela e todos pensaram que eu estivesse morto. A terra que jogaram sobre nós foi pouca. Foi fácil sair dali. Depois que todos foram embora, eu saí. Eu sobrevivi. Até aí foi fácil. Difícil foi depois, sozinho, dependendo de ajuda dos outros. Mas, Pai, eu sabia que um dia iria encontrá-lo, porque eu me apeguei a Deus. Me tornei um homem de fé, me tornei um religioso, na certeza de que Deus um dia iria nos colocar juntos novamente. E os dois se abraçaram e mataram 40 anos de saudade. Meus irmãos, é uma história um pouco triste, mas que nos leva a um raciocínio também muito lógico. Olha, as duas formas como nós podemos conviver com as nossas desgraças. Nós temos aí dois exemplos diferentes. Nós temos o exemplo daquele que não foi inteligente, aquele que se afastou de Deus, aquele que se fechou, aquele que culpou Deus por aquilo que aconteceu, por um crime que não foi Deus que cometeu. Não foi Deus que cometeu, não foi Deus que matou a esposa dele. Mas ele preferiu acusar Deus, né? E ficou de mal com Deus, e ficou com ódio de Deus, e se afastou de Deus, e se afastou do mundo. Como eu disse, ele se trancou numa masmorra psíquica, ele se fechou para o mundo, ele passou a não doar nada, porque um dos objetivos de nós estarmos aqui é doarmos, porque é doando que nós recebemos. Isto não é religião, isto é filosofia de vida, isto é lei universal. Porque nós mesmos, se alguém não nos dá nada, nunca, nós também não damos nada para essa pessoa. Nós não costumamos presentear pessoas egoístas. Uma pessoa que fala não para você a vida inteira, você vai ficar falando sim para essa pessoa a vida inteira? Então, se nós que somos um universo limitado, se nós temos essa concepção, esse comportamento, o universo que é perfeito, que é regido por forças perfeitas, por leis perfeitas, não faz o contrário. Então, quando esse homem se fechou para o mundo, se fechou para a vida, e passou a não doar nada, nem um bom dia, ele também passou a não receber nada. E não foi um castigo de Deus, foi a lei, as leis universais, novamente em funcionamento, é a lei de atração. Se eu quero alguma coisa, eu preciso doar alguma coisa. Se eu não dou nada, eu não recebo nada. E o filho? O filho foi inteligente. A fé do filho era uma fé verdadeira, do pai não era. Porque o filho pensou, se tem alguém nesse mundo que pode trazer o meu pai de volta, é Deus. É com ele que eu vou me apegar. E o filho não se fechou. Pelo contrário, ele se dedicou a uma causa justa, ele se tornou um religioso.
e foi ajudar outras pessoas, que é o papel do religioso. Então ele foi cuidar dos outros. Ele tinha a ferida dele, que certamente sangrava tanto ou mais do que a ferida do pai. Ele tinha o mesmo sofrimento, o mesmo trauma, mas conduziu de maneira diferente. E pegou aquele sofrimento que tinha e colocou nas mãos de Deus. E falou: Deus, me ajuda, traga meu pai para mim um dia. E esse acontecimento, esse reencontro só não aconteceu antes porque o pai estava fugindo de Deus. Se o pai tivesse pensado como o filho e procurado em Deus a solução para aquele problema, ou mesmo um consolo, um conforto para as suas dores, ele teria encontrado o filho muito antes, porque ele estaria frequentando a sinagoga. De alguma forma ele teria encontrado o filho, mas levou 40 anos para encontrar, e só encontrou porque foi arrastado pelo rabino naquela tarde para ir à sinagoga. É um material muito interessante para a nossa reflexão. Como é que nós conduzimos as nossas dores? De que maneira nós encaramos as adversidades que a vida nos traz? Que tipo de fé nós temos? Que Deus é esse ao qual nós dizemos amar? Será que é um Deus que de vez em quando nós pensamos assim: puxa vida, Deus esqueceu de mim? Ou então, Deus cochilou e permitiu que tal coisa acontecesse comigo? Ou será que nós pensamos assim: Deus é justo, portanto, se eu for cobrar de quem me fez uma injustiça, não tem problema nenhum, Deus vai dizer: ele está certo, tem que cobrar mesmo. Então, se nós pensamos dessa forma, nós temos que repensar a nossa fé. Porque o que nós devemos pensar é diferente disso. O Deus que eu amo, o Deus no qual eu acredito, o Deus que eu sigo, ele é tão justo, mas tão justo, que ele não permitiria que nenhuma injustiça me acontecesse. Olha, então por que acontece? No Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos, por intermédio dos médiuns que trabalhavam com ele, qual o objetivo da reencarnação? E ali fica muito claro que o objetivo da reencarnação é a nossa evolução. Porque numa encarnação só, ao contrário do que dizem muitas religiões, nós não conseguimos evoluir o suficiente para chegar a Deus. Não conseguimos. Quem consegue, numa encarnação só, não cometer nenhum pecado? Acreditar, por exemplo, que nós vamos, depois de mortos, dormir um sono profundo e esperar o dia de juízo final, em que os anjos descerão do céu tocando trombetas e todos sairão das suas covas, com que corpos? Para o julgamento final, acreditar nisso. E ainda para ser julgado. E se é para ser julgado, o que vai acontecer? 99,99%, para não dizer 100%, estarão condenados. Porque quem de nós não peca? Quem é que conseguiu nascer, viver e não cometer nenhum pecado? Quer dizer o quê? Que esse Deus, ele é um brincalhão. Ou ele cria os homens e as mulheres para serem fogueira do demônio no inferno. Para virar fogueira, porque vai todo mundo queimar no mármore do inferno. Não é isso? Vai todo mundo queimar lá, porque todo mundo é pecador. Então, o que acontece? A lei da reencarnação, ela justamente nos traz essa explicação. Nós não conseguimos evoluir de uma vez só, numa encarnação só, é muito pouco tempo. Nós estávamos lá quando Jesus falou, quase 2000 anos atrás, sobre tudo aquilo, todo aquele ensinamento que ele nos trouxe, e que ele só não foi mais claro porque nós não iríamos entender.
E nós ainda estamos aqui capengando. E Jesus falou para nós juntarmos tesouro onde a traça não rói, onde a ferrugem não estraga e o ladrão não rouba. Né? Foi isso que ele disse. Então ele disse o quê? Para nós ajuntarmos tesouro, armazenarmos tesouro no nosso coração, ou seja, nos nossos sentimentos. E fica parecendo que a coisa aqui no plano material é tão boa, fica parecendo que aqui é tão legal, que nós ficamos brigando por coisas que o ladrão rouba, que a traça rói, né? E a ferrugem come. E ficamos brigando por isso, e por causa disso nós deixamos, muitas vezes, de angariar, de cultivar, de trocar sentimentos bons, de desfazer inimizades, de criar amizades, porque estamos atrás de coisas pequenas, pequenas demais para o que Deus tem para nos oferecer. Então, as reencarnações, elas acontecem para que nós possamos ir descobrindo essas verdades, começar a entender o funcionamento das leis universais. Para mim, chega tudo aquilo que me pertence. Um pai não dá ao filho um remédio amargo, uma injeção dolorida, se não for para o seu bem. E as adversidades que nós enfrentamos na vida, sejam pequenas, sejam imensas, como a desse senhor, a da Polônia, são esses remédios, esses medicamentos amargos que nós precisamos tomar para a nossa própria evolução. Não é porque Deus quer nos castigar, não é porque Deus permitiu injustiça, não é porque Deus cochilou, não. É porque faz parte do nosso crescimento. Nós precisamos passar por aquilo para nos melhorar, para tomarmos consciência daquilo que é verdadeiramente importante para nós. Qual o tesouro que nós devemos buscar? A reencarnação é uma coisa sagrada. E nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de, nessa encarnação, já termos contatos com essa doutrina que nos trouxe essa clareza, que mostrou para nós por que as coisas acontecem conosco. Porque é a oportunidade de nós nos livrarmos de termos que voltar a viver, que ficar muito tempo num planeta de expiação e prova. Um planeta tão complicado, onde a roupagem física que nós usamos é densa, é pesada. É um amontoado de carne grudada num esqueleto, numa estrutura de osso. E, às vezes, já vem com defeito de fábrica. Né? Às vezes, já nasce faltando pedaço, ou com um pedaço a mais. Para ver como é imperfeito. E mesmo quando nasce perfeito, saiu do útero da mãe, já começa a se decompor. Porque a nossa vida, a nossa existência, é uma lenta decomposição física. E nós damos tanto valor a ela, que muitas vezes, por causa dessa composição física, nós humilhamos, né? Nós fazemos coisas terríveis. E achamos que é o melhor que nós temos. Olha que corpo lindo eu tenho, que rostinho bonito, né? Que longos cabelos. Não, longos cabelos eu não tenho. Mas achamos que é isso, que é o melhor que Deus. Deus foi maravilhoso comigo, me deu esse corpo maravilhoso. Deus foi maravilhoso comigo, me fez nascer num berço de ouro. Eu tenho tudo que eu quero. Ou então Deus foi maravilhoso porque morreu uma tia rica e eu herdei toda a fortuna dela. E ficamos achando que isso é o melhor que Deus tem para oferecer para nós. Tem problema nisso? Não, não tem. Só que muitas vezes nós nos perdemos espiritualmente em função desses valores materiais que nós ficamos buscando. E aí, nós precisamos voltar depois, numa encarnação, aonde vamos ter problemas. E vamos culpar quem? Deus. Nossa, Deus comigo foi injusto. Olha que encarnação terrível que Ele me deu.
Mas não é. Porque tudo isso faz parte do nosso crescimento. Uma comparação que eu acho bacana é aquela da pipoca, né? O milho da pipoca é duro. Quem consegue comer o milho da pipoca, né? A pipoca todo mundo consegue. Mas o milho duro, para virar aquela pipoca macia, passa pelo calor da panela. E tome calor nisso. Então, nós precisamos nos tornar aquela pipoca macia para seguirmos para planos melhores. Num plano onde, pelo menos, nós não vamos precisar envergar uma veste tão limitada quanto a nossa, tão pesada. Essa estrutura, por exemplo, óssea, ela é terrível, né? Problema de coluna. Ainda bem que ninguém aqui tem problema de coluna, né? Nossa, é terrível. É joelho. Gente, é tanta coisa que nós temos. E parece que isso é o melhor. Tem gente que fala assim, eu quero viver 200 anos, se puder. Vai viver 200 anos para quê? Você vai viver muito mais, você vai viver infinitamente, tenha consciência disso. E pode viver numa condição muito melhor, num plano muito melhor. Podemos imaginar, por exemplo, em que plano estará Bezerra de Menezes? Nós sabemos que ele fica muito próximo de nós aqui para nos ajudar, porque ele trabalha nos centros espíritas. Aqui, por exemplo, com certeza ele atua, tem um trabalho de cura. Onde estará, por exemplo, Chico Xavier, em que plano estará Maria Teresa de Calcutá, né? E tantos outros. Será que eles vão precisar encarnar aqui na Terra? A menos que venham em missão. Porque, do contrário, não. Não precisam mais, eles evoluíram, cumpriram o papel dele. E nós estamos sendo convidados para seguir estes exemplos. Agora, meus irmãos, como seguir esses exemplos se nós temos ainda tanta dificuldade de livrar os nossos corações da mágoa? E como eu disse, com mágoa no coração, ninguém consegue evoluir. Porque para evoluir, nós podemos, por exemplo, considerar quantos inimigos será que Chico Xavier teve? Com quantas pessoas será, quando ele desencarnou, ele estava magoado? Conseguimos imaginar isso? Conseguimos imaginar Bezerra de Menezes com mágoa de alguém? Ah, mas é porque todo mundo foi bonzinho com ele. Não foi, não. Chico Xavier tinha um padre que passava a procissão em frente à casa dele, e só para provocar, né? E quando passava em frente à casa dele, ele mandava todo mundo se benzer, né? Que era ali que morava o homem que lidava com o demônio. Então, ele foi muito provocado, mas encontrou também padres que compreenderam, que o ajudaram muito. Né? Não é pelo fato de ser padre, mas é pelo fato de ser uma pessoa que não compreendia a missão dele. Né? Então, Chico chegou a apanhar na cara, assim, dos dois lados, assim, de uma mulher que queria que ele atendesse no momento que ele não podia. Ele foi agredido. Chico sofreu muito, ele foi muito agredido. Tem um livro chamado Vidas de Chico Xavier, que foi que deu origem, inclusive, ao filme da vida dele, né? Enquanto criança, né, como ele sofreu, levou até garfada na barriga, teve que lamber a ferida lá do menino, lá para curar o menino, porque a madrinha fez com que ele fizesse aquilo. O Chico teve todos os motivos do mundo, saúde ele não tinha nenhuma. Chico sentia muitas dores, desde muito novo. Então, ele tinha muito motivo, sim, para ser uma pessoa revoltada, mas não foi, porque é um espírito já elevado. Aí falar, mas é difícil para nós sermos um Chico Xavier. Sim, é difícil, eu não posso, nesse momento, ser Roberto de Carvalho, daqui meia hora ser Chico Xavier, me transformar nele e assim seguir o resto da vida. Não vou conseguir. Mas se eu coloco na minha cabeça, se eu me conscientizo de que eu preciso seguir o exemplo dele, e começo a colocar isso em prática na minha vida aos poucos, um dia eu chego lá. Quando Zaqueu, que era um coletor de impostos, Zaqueu era um homem odiado na região onde ele vivia, que ele era também o homem mais rico daquela região, porque ele não tinha escrúpulos. Primeiro que ele tinha o cargo de coletor de impostos. Isso já dava a ele uma autoridade, né, incrível. Ele tinha o poder de polícia, tinha o poder
inclusive de tomar os bens das pessoas, que ele acusasse ali, por exemplo, de estar sonegando, alguma coisa assim, e ele fez muito isso. Zaqueu não era nada honesto, não. Então, além do dinheiro que ele já ganhava pelo cargo dele, pelo cargo que exercia, ele era muito desonesto, ele tomou dinheiro de muita gente. E Zaqueu, um dia ouviu falar que havia um filho de um carpinteiro que andava pregando alguns valores interessantes, que tinha muitos seguidores, que as pessoas, que juntavam multidões para ouvi-lo. E Zaqueu ficou curioso, porque ele falou, puxa vida, o único valor que ele conhecia era o valor monetário, né? Que valores são esses? De repente ele até pensou, né? Vou descobrir qual é a nova fonte aí de valores para eu, né, me dar bem novamente. Ele ficou curioso para ouvir o que era aquilo. Mas, na verdade, não era. Era um chamamento. Era um despertamento de consciência que todos nós, em algum momento, temos. Como eu falei ontem aqui, cada um de nós tem o momento da nossa estrada de Damasco, né? Onde houve o despertamento de Paulo de Tarso. Então, Zaqueu ficou sabendo que aquele carpinteiro ia passar naquela cidade, e ele então se preparou para ir lá, porque ele queria ouvir. Mas quando ele chegou, a multidão havia cercado o lugar onde estava Jesus ali pregando, e ele era muito pequenininho, e usava muitos paramentos, né? Os homens ricos usavam muitos paramentos e tal. E ele ficou ali tentando olhar, e ninguém facilitou a vida dele, porque as pessoas odiavam, né? Pelo contrário, até aproveitava que ele estava por perto para dar umas cotoveladas nele, pisar no pé. E aí, mas ele estava muito curioso, ele queria ver Jesus. Ele dava até para ouvir, mas ele queria fazer um contato visual com Jesus. Ele já estava numa busca. E aí, então, o que Zaqueu faz? Zaqueu olha, vê que tem uma árvore, ele fala assim, olha, se eu subir naquela árvore, eu consigo ver Jesus. E deve ter sido uma cena até engraçada, né? Aquele homenzinho pequenininho, todo paramentado, né? Subindo numa árvore, e ele vai então lá num galho, assim, daquele galho, ele se agarra no galho assim e começa a olhar Jesus. E com certeza ele se sente tocado, porque Jesus tinha... Nossa, imaginamos que Jesus tinha uma aura extremamente especial, era uma coisa que as pessoas olhavam e ficavam encantadas, né? E ele se encantou. Lá daquele galho da árvore, segurado ali, talvez com medo de cair, agarrado naquele galho da árvore, ele olhando para Jesus. E a palavra de Jesus começou realmente a mexer com ele. E Jesus falando daqueles valores que eram tão diferentes dos valores que ele conhecia até então. Aí, de repente, Jesus olha para o alto, vê lá, ele deve ter tomado um susto quando se deparou com Jesus, e Jesus fala assim, Zaqueu, desce daí, eu vou dormir na sua casa hoje. Olha o susto que ele levou. Dormir na minha casa, né? E Jesus fala, eu vou dormir na sua casa. Então ele desce rapidamente e se prepara, então, fica ali esperando Jesus terminar para ir com ele. E vão juntos, né? E com certeza deve ter causado ali muito buchicho, muita reclamação, porque imagina só, aquelas pessoas que estavam ali, muitos eram vítimas de Zaqueu, né? Eram os fracos e oprimidos. E devem ter pensado, meu Deus, mas por que Jesus não vai para a minha casa? Por que vai para a casa desse sujeito, né? Mas, com certeza, Jesus sabia que muitos dos que estavam ali, se tivessem a oportunidade de fazer o que Zaqueu fazia, talvez fizesse pior. Né? Porque, às vezes, a gente aponta alguém que está lá no poder e fala assim, olha que absurdo. Mas provação do poder não é fácil. E talvez, se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, não faríamos diferente. E Jesus sabia disso, mas Jesus sabia principalmente que Zaqueu é que estava precisando daquela visita. Então ele vai para a casa de Zaqueu e passa a noite com Zaqueu. E eles conversam muito naquela noite. E conversam tanto naquela noite, e Zaqueu se sente de tal forma tocado por aquela conversa, por aquele contato com Jesus, que ele fala, a partir de hoje, eu vou devolver tudo aquilo que eu tirei ilicitamente das pessoas. E eu vou dividir a metade do que eu tenho com quem não tem nada. Começa ali uma transformação tão importante na vida de Zaqueu, que depois, isso está na literatura espírita, no livro chamado 13º Apóstolo, você deve conhecer. A última encarnação de Zaqueu, meus irmãos, foi Bezerra de Menezes.
Não é isso, Marcelo? Então, vejam só, de um homem avarento, de um homem desonesto, como ele era, cruel, se transformar num Bezerra de Menezes, que foi o médico dos pobres. Um homem que era médico, mas que vivia na pobreza, que às vezes não tinha dinheiro para pagar o bonde para ir para casa, lá no Rio de Janeiro, onde ele morava. Ele ia a pé porque não tinha dinheiro para pagar o bonde, porque ele dava tudo o que ele tinha para os seus pacientes. Além de não cobrar a consulta, porque só o procuravam as pessoas pobres, além de não cobrar as consultas, ele ainda dava dinheiro para a pessoa comprar o remédio, quando não tinha. E uma vez em que ele estava sem dinheiro, ele deu o anel de formatura dele. Quem assistiu o filme Bezerra de Menezes sabe disso, né? E quando ele não tinha nada, ele dava um abraço. E dizem que o abraço dele curava também, eu acredito. Então, olha, a transformação de Zaqueu para Bezerra de Menezes, olha que maravilha, gente. Isso quer dizer o quê? Que todos nós temos solução, né? Porque aí também, às vezes, a pessoa fica aqui ouvindo e pensando assim, mas o meu caso é um caso perdido, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida, né? Às vezes eu já pensei, até eu e a minha irmã estávamos conversando ontem na vinda, na viagem, né, se a gente pudesse zerar tudo, né? Falar assim, olha, eu zerar os erros que eu cometi até agora e começar uma nova etapa da minha vida nesse momento, mas zerando lá. Não tem como. Não tem. O que nós cometemos de errado, já cometemos. Mas não vamos ficar remoendo também remorsos por causa disso, não. Sabe? É como a gente ir no shopping, se empolgar lá com alguma coisa, fazer uma compra muito grande, e depois chegar em casa e falar, meu Deus do céu, olha a fatura que eu tenho que pagar. Não adianta ficar, agora eu vou trabalhar e vou pagar, não é isso? Eu vou trabalhar, vou arrumar dinheiro e vou pagar, eu já fiz a dívida. É a mesma coisa, nós já fizemos essas dívidas. Nós já cometemos os nossos deslizes, ou pecados, como queiram. Então não adianta ficar remoendo isso agora pensando nisso. Então vamos nos auto-perdoar. Vamos fazer esse acordo conosco. Olha, a partir de agora eu vou me esforçar para não voltar a cometer aqueles erros. E vou pensar daqui para frente. Não vou ficar me cobrando pelo que passou, não. Daqui para frente, com uma nova tomada de consciência e com um novo momento, como Zaqueu fez. E quantos daqueles pacientes que Bezerra de Menezes recebeu e que fez consulta e não pagou, e que ele ainda teve que dar o dinheiro para comprar, quantos daqueles ali não eram espíritos reencarnados daquelas pessoas de quem ele tirou o dinheiro lá atrás? Por isso que Jesus falou que é importante a caridade, porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos fazendo a caridade para uma pessoa, mas nós estamos simplesmente devolvendo o que espoliamos daquela pessoa numa outra encarnação. Estamos aqui falando de Jesus, pensando nele. O que nós estamos fazendo nesse momento, simbolicamente? Nós podemos dizer que estamos como Zaqueu, que nós subimos no galho da árvore e estamos, nesse momento, fazendo um contato visual com Jesus. E o que ele está dizendo para nós? Eu vou dormir na sua casa hoje. Ou melhor, eu vou morar na sua casa a partir de hoje. Porque agora ele pode. Ali ele estava encarnado. Ele foi para a casa de Zaqueu. Hoje, em espírito, Jesus pode ir para a casa de todos nós. E ele vai. Porque nós estamos fazendo o convite a ele. Agora, como é que está a nossa casa para receber esse visitante tão ilustre? Por um visitante não tão ilustre, a gente já toma uma série de medidas em casa, né? Se nós sabemos que vamos receber uma pessoa que nós consideramos importante na nossa casa, o que nós fazemos? Nós fazemos uma faxina geral, preparamos uma toalhinha bacana para a pessoa tomar o banho, botamos uma roupinha de cama bacana, na cama que a pessoa vai dormir, né? Tiramos aquela teia de aranha que está há 7 anos lá no canto da sala, né? Que ninguém vê. Olha, tem teia de aranha ali, vamos tirar, passa uma vassoura lá e tal. Então, nós cuidamos de tudo. E se o ambiente estiver ruim, então, em termos de, por exemplo, se um casal está brigado, como é que faz? Olha, está vindo aí fulano, vamos fazer assim, vamos ficar bem. O marido estava há uma semana dormindo no sofá da sala.
Aí ele fala, olha, não vai pegar mal você dormir no sofá da sala. Eu vou voltar para a cama, mas, olha, não estou bem com você não, viu? Não estou fazendo as pazes, não. Só vou voltar para a cama porque a visita está vindo aí, vai pegar mal se vê que nós estamos brigados. Não, tudo bem, volta para a cama sim. Nada aí, volta para a cama, depois não volta para o sofá mais. Não é quando a visita vai embora. Mas o ambiente fica apaziguado. Está aqui a minha irmã, que não me deixa mentir sozinho, que quando nós éramos crianças, pequena lá em Barbacena, em Liberdade, na verdade, em Minas também, mas em Liberdade. Então, quando nós íamos receber visita ilustre em casa, o padre ia, às vezes, na nossa casa. O padre frequentava a nossa casa, era muito amigo dos meus pais são católicos. Então, quando chegava uma visita assim, nós aproveitávamos, porque a gente não era fácil, não. Né? Aí a gente sabia que podia aprontar porque não apanhava, porque a nossa mãe não ia torcer a nossa orelha na frente da visita. Então, o ambiente fica apaziguado, fica todo mundo bem, né? Todo mundo bem. No primeiro momento, vamos fingir que estamos bem. E depois percebe que é tão bom, e principalmente quando essa visita traz uma energia boa, realmente acaba ficando bem. Então, meus irmãos, e Jesus? E agora, como é que nós vamos receber Jesus na nossa casa? A nossa casa, que é o nosso coração. E as teias de aranha que estão nele, hein? Aquelas mágoas velhas, antigas. Né? Aquela pessoa que a gente pensa, a gente fica arrepiado quando lembra. Precisamos limpar o nosso coração. Porque, veja bem, nós não vamos evoluir se o nosso coração não estiver limpo o suficiente para receber Jesus. Nós precisamos recebê-lo. E precisamos estar preparados para isso, para podermos evoluir, para sairmos dessa condição, desse verdadeiro vale de lágrimas, que é essa morada imperfeita da casa do Pai. Essa morada tão difícil, onde nós enfrentamos tudo isso, todas essas dificuldades. Onde a morte ainda é uma coisa tão pesada para nós. Onde nós ainda temos medo da morte, ainda encaramos a morte como uma coisa tenebrosa, quando, na verdade, ela é inexistente. E em outros planos, já não é dessa forma. As coisas ficam muito melhores. Então, para nos melhorarmos, nós precisamos estar preparados para essa proximidade com Jesus. Mas nós não vamos ter coragem de receber Jesus na nossa casa se a nossa casa não está limpa, não está pacificada. Vamos pensar nisso com carinho. Vamos ser inteligentes. Vamos pensar nos nossos adversários, não como pessoas que cometeram injustiças contra nós, mas como instrumentos que foram utilizados para trazer para nós aquele remédio amargo que nós tivemos necessidade de tomar em algum momento. Vamos pensar que Deus não permitiu que acontecesse uma injustiça conosco, que Deus deixou que chegasse até nós aquilo que era importante para nós, mesmo que doloridamente, mesmo que amargamente, mas necessário. Pensando dessa forma, meus irmãos, nesse Deus tão justo, tão puro, tão amoroso, desse Deus que nos quer tão bem. Então vamos mentalizar aquela pessoa que nos magoou, ou aquelas pessoas que nos magoaram, vamos mentalizá-las com esse sentimento de perdão. Vamos pedir a Deus que nos dê fortalecimento para isso, que nos dê amparo, que nos ajude, né? Que nos fortaleça para que nós tenhamos esse ânimo, que nós tenhamos essa determinação, essa inteligência para perdoar os nossos inimigos. E que Jesus nos abençoe a todos. Um bom momento para nós sabermos se perdoamos ou não uma pessoa é nós trazermos essa pessoa para o nosso pensamento no momento em que nós estamos pensando nas pessoas que nós amamos. As pessoas que nós amamos, nós sabemos, né? Nós não temos dúvida. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma prece. Por quem nós oramos? Então, nós temos ali uma lista, né? Sempre tem um primeiro, tem um segundo, tem uma lista de pessoas que nós colocamos nas nossas preces. Então, eu disse para ela, quando estiver orando pelas pessoas que você ama, tenta inserir na sua prece essa pessoa adversa. Se você conseguir inserir
sem mudar a vibração da sua prece, né? Conseguindo manter aquela mesma serenidade que você vinha mantendo quando estava pensando nas pessoas que você ama, então, aquela pessoa ou aquelas pessoas certamente já não estão mais inseridas num contexto de mágoa no seu coração. Mas e se eu estou rezando e quando eu penso em alguém, eu tenho vontade de parar de rezar na hora? Eu não consigo mentalizar aquela pessoa na minha prece. Não consigo desejar a ela o mesmo bem que eu desejo para quem eu amo. Ou, pelo menos, ser indiferente àquela pessoa, pelo menos não desejar o mal a ela. Então, aquela pessoa, eu ainda tenho problema com ela. Aquela pessoa ocupa um espaço negativo no meu coração. Aquela pessoa me distancia do amor incondicional que Jesus sugeriu que eu tivesse, disse que é importante que eu tenha, que eu devo ter. E aí, como conviver com isso? Então, começar a trabalhar, exercitar essa necessidade de que eu preciso perdoar. É começar, no início vai ser muito difícil, mas nos momentos de prece, ir envolvendo aquela pessoa. E continuar fazendo isso sempre, trazendo esse exercício diário. E como eu disse, nunca acreditar que estamos sozinhos. Nós somos muito fortes, mas sem a ajuda espiritual, as coisas ficam muito mais complicadas. Então, acreditar que nós temos alguém que nos ama, acreditar que nós temos amigos no plano espiritual, acreditar que Deus nos fortalece, como aquele menino que passou 40 anos pedindo a Deus que devolvesse o pai a ele. Nós temos essa fé verdadeira, não é aquela fé mascarada, que eu só agradeço a Deus e só digo que o amo quando está tudo bem na minha vida. Não, mas manter essa fé no momento de dificuldade e pedir a esse Deus que me fortaleça, que me ajude a perdoar, que me ajude a entender, que me ajude a aceitar. Com aquela certeza de que, como eu disse, nada do que acontece conosco é por acaso, é por injustiça, é porque Deus cochilou. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus também pelas adversidades que nós temos na vida. Um dia desses eu li, eu achei interessante. Diz que um homem havia passado um dia tão... Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não deveria ter saído da cama, que dá tudo errado, tudo errado. E foi um dia horrível para ele. E quando chegou a noite, ele deitou, aí ele fez uma prece e pediu, meu anjo, me ajude a esquecer o dia de hoje. Aí o anjo mentalmente perguntou para ele, tem certeza disso? Ele pensou um pouco melhor, disse, não me ajude a esquecer. O anjo falou, ótima escolha, porque se eu te ajudo a esquecer as coisas ruins que te aconteceram hoje, você iria esquecer as lições que recebeu, ia ter que passar por tudo isso de novo. Olha que interessante isso. Porque, na verdade, cada dificuldade que nós passamos na vida, se nós sobrevivemos àquilo, então o que nós devemos é agradecer a Deus. Aconteceu uma coisa horrível na minha vida. Uma pessoa me traiu, uma pessoa em quem eu confiava me traiu. Alguém me deu um prejuízo financeiro, alguém me deu um prejuízo moral, afetivo, meu coração está despedaçado. Mas eu sobrevivi. Então eu tenho duas opções. Ou eu reclamo por ter passado por aquela situação, ou eu agradeço a Deus por ter sobrevivido àquilo. Não é assim? A vacina não funciona dessa forma, né? A criança vai chorando para tomar a vacina, até alguns adultos vão também, com medo da vacina, né? Mas depois que toma a vacina, sentiu aquela picadinha ali, aquela dorzinha e tal, não sei o quê, mas passou, fala, ai, que bom, estou imunizado. Então, os sofrimentos, eles são vacinas morais que nós recebemos. E nós não devemos ficar remoendo isso, não. E muito menos ficar odiando aquela pessoa que trouxe aquele sofrimento até nós, não. Entrega na mão de Deus.
Foi por isso que Jesus falou, dê a outra face. Porque para nós, naquele tempo, lá atrás, quando Jesus falou, e depois, muitas vezes, quando nós ouvimos, com certeza, nas encarnações futuras, soava como uma coisa estranha, soava como, puxa vida, então Jesus quer que eu seja covarde? Então eu levo um tapa na cara e eu vou falar para a pessoa, bate aqui também, pode bater. Então eu sou covarde. Mas não era isso. Jesus não podia dizer para nós, o tapa que você leva hoje é alguém indo afora de um tapa que você deu lá atrás. Mas lá atrás eu nunca vi essa pessoa na vida. Em outra encarnação. Ah, outra encarnação? O que é isso, outra encarnação? Né? Lá atrás, até pouco tempo atrás, nós perguntávamos dessa forma. Hoje nós sabemos que não. Que nós vivemos reencontros. Que as pessoas que estão ao nosso lado hoje são pessoas com as quais, na sua maioria, nós convivemos lá atrás. Que a reencarnação serve para isso, para nós quitarmos os nossos débitos, para nós nos reconciliarmos com os nossos adversários. Por isso que tem tanto conflito familiar, né? Mãe que não se entende com o filho que não se entende com a mãe, com o pai, irmãos. Porque são inimigos colocados juntos, porque em algum momento, no plano espiritual, pediram para reencarnar juntos, para reconciliar, porque chega lá e fica sofrendo, quer evoluir, não pode. Aí fala, de quanto é a minha dívida? Manda para mim o carnezinho que eu vou encarnar e vou pagar. Aí o carnezinho vem, né? Às vezes vem no filho, né? O irmão, pai, a mãe, marido. Sogra não, porque sogra é tudo vozinha. Sogro, né? Isso aí é tudo... Olha, tem um livro já chamado Cicatriz na Alma, que é fantástico, que fala sobre relacionamento de sogra e nora. Esse livro ali, que está na mão dela ali. É fantástico, explica muito bem como funciona. E não serve só para sogra e nora, não. Explica as divergências familiares. Por que nós temos parentes com os quais nós não conseguimos nos entender? Tudo isso são graças que Deus nos manda. Assim como o sol, assim como a chuva, assim como o frio. Né? Porque nós podemos ver isso como graça ou como desgraça. Eu posso acordar num dia ensolarado e falar, puxa vida, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, vou ter que enfrentar esse solão terrível, né? Por que não está mais frio? Eu posso acordar num dia de chuva e falar a mesma coisa. Mas são graças que Deus nos manda o tempo todo. Porque aquela chuva vai beneficiar alguém, aquele sol vai beneficiar alguém, o frio, tudo que manda, tudo que vem para nós. Assim como os nossos desajustes, assim como as situações complicadas. São presentes, são graças que Deus manda para nós. Só nós precisamos ser inteligentes para encarar dessa forma. Nós precisamos sempre procurar colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Porque pior do que não saber é saber e não fazer. Né? Então, cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento de despertamento de consciência. Olha, se eu estou fazendo tudo para me reconciliar com um adversário, com um inimigo, e ele não está fazendo questão de reconciliar comigo, eu estou fazendo a minha parte, e Deus está vendo isso. Mas o que eu faço? Então eu vou dizer, já que ele não quer, dane-se. Não é assim também. Eu preciso, já que eu estou sendo sincero, eu preciso continuar exercitando aquela prática daquele perdão, do perdão que eu quero conquistar, né, daquela pessoa. Então, o que eu faço? Voltamos para a questão da prece. Eu continuo, exatamente, a oração. Eu continuo, vou envolvendo aquela pessoa nas minhas orações. Eu peço, ao dormir, eu peço ao meu espírito protetor, ao meu anjo guardião, como queiram, que tudo isso é nomenclatura, né? Não faz muita diferença. O importante é que nós temos alguém ao nosso lado que nos ajuda, e aquela pessoa também tem. Então eu peço ao meu amigo espiritual que faça uma reunião com o amigo espiritual daquela pessoa e que durante o repouso do nosso corpo físico, que nos encontremos para uma reunião, ou quantas precisarem, reuniões de reconciliação. Essas reuniões acontecem enquanto o espírito está na erraticidade, enquanto estão sendo resolvidas, né, ali as questões
que influirão na encarnação de cada um. Isso para os espíritos conscientes, viu, gente? Tem espírito que está tão inconsciente que encarna, desencarna, nem sabe nem o que está acontecendo. Mas o espírito, uma vez que toma consciência do processo, então ele está no plano espiritual, ele faz uma tomada de consciência. Como é que é isso? A pessoa fala assim, mas se eu estiver no plano espiritual e eu vejo que a minha dívida é muito alta, eu vou pedir para pagar a dívida, eu vou pedir para vir aqui sofrer? Não, isso não existe. A gente pensa dessa forma. Eu pensava assim no começo. Mas não é assim. Mal comparando, é mais ou menos assim. Nós temos os nossos coleguinhas lá de infância, né? Então vai todo mundo para a escola junto. Aí todo mundo ali se forma e tal, vai. Aí vai todo mundo para a faculdade junto. Todo mundo não. Alguns vão para a faculdade, um não vai. Então aqueles que foram para a faculdade, depois se formam e se encontram um tempo depois. Então aquele que não foi para a faculdade, que preferiu não estudar, não estava afim, queria namorar, fazer outras coisas, aí ele fala, nossa, o cara que jogava bolinha de gude comigo lá, que empinava pipa comigo, nossa, olha, o cara se formou, está lá um doutor, está com vidão, né, ganhando dinheirão. Poxa, e eu estou aqui nessa dificuldade, com esse empreguinho aqui, ganhando salário mínimo e tal, não sei o quê. Aí ele fala, nossa, eu vou, está em tempo ainda? Eu vou fazer uma faculdade também. Aí ele vai correr atrás, porque ele quer chegar ao patamar daquele que está lá. Então, é isso que, mais ou menos, grosso modo, é isso que acontece no plano espiritual. Porque você vê as pessoas as pessoas que você conhece, principalmente, né, que estão no patamar tão mais elevado, e você sofrendo no plano espiritual, porque nós sofremos no plano espiritual, como sofremos aqui, porque lá também funciona a lei de atração. No momento que eu desencarno, eu vou para regiões com as quais eu tenho afinidade, né? Se eu gosto de pagode ou de funk, eu não vou para regiões onde toca música clássica, porque eu não vou suportar, e quem está lá também não vai se dar comigo, né? Se eu sou palmeirense, eu não vou para onde estão os corintianos. Brincadeira, gente. Mas, assim, essa lei de atração me leva para um plano onde eu vejo que pessoas que eu conheço, pessoas que eu amo, muitas vezes, a gente encontra isso muito na literatura espírita, nesse livro mesmo, Cicatriz da Alma, tem essa condição, que a personagem ela tem um casamento onde ela não dá o menor valor ao marido. E aí, quando ela desencarna, ela tem uma vida toda errada, e quando ela desencarna, ela vai para uma região de sofrimento, onde vai conviver com os inimigos que ela arrumou, e quando o marido dela desencarna uns anos depois, ele vai ajudar a resgatá-la daquela condição. E ela fica tão constrangida diante dele, porque ali no plano espiritual existe hierarquia? Existe. Mas, contrariamente aqui, que a hierarquia é definida pelo conhecimento intelectual, pelo poder, né, financeiro, no plano espiritual, a hierarquia é moral. Então, aquele marido que ela desprezou, que ela não dava a mínima, achava que ele não a merecia, tudo, quando chega lá, ela percebe a diferença que existe entre ambos. Ele está num plano muito superior. E naquela encarnação que ela desperdiçou, ele tinha vindo para ajudá-la, e ela não entendeu. Então, ela pede uma oportunidade para reencarnar, reparar os seus erros e voltar numa condição de igualdade com aquele espírito, que depois ela livre da lei do esquecimento no plano espiritual, ali ela vê como aquele espírito era importante para ela. Então, ela vem, ela cumpre uma tarefa muito importante, com sofrimento, obviamente, mas quando ela volta para o plano espiritual, ela pode finalmente abraçá-lo, porque eles estão em grau de igualdade. Então, é isso que acontece, é por isso que nós pedimos encarnações complicadas, é por isso que nós pedimos para passar por certas provações, por certas expiações, que depois aqui ficamos reclamando. Mas nós pedimos, porque faz parte da nossa evolução moral. Então, é inteligente não reclamar das nossas vicissitudes, não reclamar dos nossos tropeços, das nossas desgraças, do que nós enfrentamos na vida, de dificuldades. É inteligente não reclamar disso, porque é isso que vai nos elevar espiritualmente. Porque o mundo material é infinitamente inferior àquilo que nós podemos adquirir no mundo espiritual. Por isso, sempre agradecer a Deus por tudo que nos vem.
aquilo que é agradável e aquilo que é desagradável, porque traz lições importantes para nós. Você fala para a pessoa, se você não perdoar, vai ter que voltar como esposa dele de novo. Mas ela disse que... A questão é que, às vezes, as pessoas não acreditam, né, em outras vidas, né? Então fica um pouco mais difícil, né? É aquilo que nós falamos sobre a conscientização, né? Falar para uma pessoa que não acredita em reencarnação, que ela precisa perdoar, precisa dar a outra face, porque o que ela está passando hoje certamente tem a ver com uma situação que aconteceu numa encarnação passada, não vai realmente surtir efeito. Nesse caso, realmente é complicado. É por isso que é tão mais fácil fazer palestra para espíritas, né? Uma vez me chamaram para fazer uma palestra com uma população de rua. É um espaço beneficente que tem lá perto da Barra Funda, na Lapa, em São Paulo, e eles acolhem a população de rua no sábado de manhã. Então, eles dão café da manhã, dão roupa limpa, as pessoas, quem quiser tomar banho, toma, nem todos gostam de tomar banho, mas quem gosta de tomar banho e tal, eles cuidam dessas pessoas. E, na verdade, as pessoas não vão lá por causa da palestra, eles vão por causa do café e tal, da roupa, do que eles oferecem, e depois tem um almoço, né? Mas o que eles fazem? Para que eles tenham que assistir a palestra é antes do café. Então, primeiro vamos assistir a palestra, né? E eu fui fazer a palestra. Então, imaginem só a situação, porque as pessoas vieram da rua, e muitos estavam lá há uma semana na rua. Então, o cheiro não é um cheiro muito agradável, né? Aquele cheirinho, né, diferente. Precisa separar mulheres de homens, porque senão eles se desentendem, né? E saiu uma briga, inclusive uma confusão lá entre os homens, né? E aí eu percebi como é difícil realmente a gente fazer uma palestra, e ali eles não são espíritas. Tem um ou outro até que tem o conhecimento, mas a maioria não é. E fica muito difícil, né, Eunice? É muito difícil a gente falar uma coisa assim, falar de doutrina, para uma pessoa que não tem esse conhecimento e que não aceita, fala assim, olha, reencarnação não existe, isso é besteira, né? Isso é coisa da cabeça de vocês, isso não existe. Então, fica difícil a gente falar. Nesse caso, o único conselho que nós podemos dar é tenta perdoar para você se sentir melhor, né? Tentar mostrar dessa forma, olha, vai ser bom para você se você perdoar, mas porque você vai se sentir melhor. Porque se você falar, vai ser bom, você vai libertar a pessoa da sua mágoa, aí é que não perdoa mesmo. Fala, não, mas eu não quero que ele se livre da minha mágoa, né? E aí, o que nós podemos fazer também é envolver essa pessoa em preces, né? É difícil dar um conselho para uma pessoa que não aceita, que não entende as leis universais, que não quer saber, né? Por exemplo, fala isso, né? Quem perdoa é Deus. Deus é que tem que perdoá-lo, não sou eu que tenho que perdoar. Não, mas tudo bem, ele ofendeu a Deus, mas ele ofendeu primeiramente a mim, né? Então, sou eu realmente que devo perdoar. Deus vai perdoar com certeza, mas depois que, se for o caso, né? Porque às vezes, se a pessoa ela está apenas cobrando uma coisa que eu fiz a ela, vai responder também pelo que fez, claro, mas aí existe um atenuante. Agora, se é ela que está fazendo contra mim, sem que eu nunca tenha feito nada daquilo para ela, eu fiz para uma outra pessoa, eu fiz numa outra circunstância, que aquilo serve para mim também, para me limpar, para me purificar, né? Que, de qualquer maneira, é bom. Como eu disse, se chegou até mim é porque eu precisava. Eu devo agradecer a Deus por isso. Mas a pessoa que fez isso, ela vai responder pelo que fez perante Deus. Ela vai responder pelo que fez. Mas não sou eu que devo cobrar. Eu, como eu disse, pego aquela mágoa, pego aquela situação, entrego na mão de Deus e falo, Deus, paizão, cuida disso para mim. Eu não quero isso para mim. Porque mágoa, e aí também é um outro argumento, mágoa gera doença. Mágoa gera... Não existe... Gente, a palestra que eu tenho feito sobre o livro Colhendo Bênçãos, que é sobre doença e cura espiritual, aí é onde a gente trata desse assunto. A Organização Mundial de Saúde está mudando muito o conceito dela sobre o que é saúde e o que é doença. Então, se antigamente se considerava doença só
as dores físicas, os problemas físicos, hoje em dia não. Hoje em dia está dentro de um contexto que, se nós formos ver aqui, muito pouco de nós aqui tem saúde. Porque entra no campo da doença, além de todas as doenças físicas, entram desassossego, ciúme, paixão, insegurança. É tanta coisa que entra hoje no conceito de doença. É o quê? É falta de qualidade de vida. Se eu não tenho uma boa qualidade de vida, se eu tenho insônia, por exemplo, frequentemente, eu estou doente. Alguma coisa está errada comigo. Isso é doença. E a mágoa, ela traz muita doença psíquica e doença física para o nosso organismo. A mágoa, eles falam assim, que a mágoa é o veneno que você toma esperando matar o outro. Porque quem cultiva a mágoa é que está se envenenando. Às vezes o outro, está nem aí. Vai chegar o momento de cair a ficha para ele. Mas, às vezes, naquele momento, ele não está nem aí. E o magoado está ali, se destruindo. Aí vem o quê? Vem essas doenças do sangue, né? Que é diabetes, né? Vem depressão, vem pressão alta. Câncer. Vem muita doença. Muita doença vem em função da mágoa. Em função da mágoa. E outra coisa, hein? E os amiguinhos espirituais ali, que gostam de ver a gente na fogueira, dando a maior força. Dando a maior força. Vai, odeia mesmo. Assoprando o tempo todo no ouvido da gente. E a gente vai na onda. Aí, quando desencarna, ele fala assim, que legal que você veio, tá vendo? Te ajudei a chegar mais cedo, né? É assim. Né? Então, a resposta que nós podemos dar para quem não acredita em reencarnação é isso. Tenta se livrar da mágoa para a mágoa não te matar, para não te adoecer. Tenta fazer isso. Né? Agora, para nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que é muito mais do que isso. É porque o perdão verdadeiramente não aconteceu. E nós não perdoamos por uma questão muito simples. Porque nós nos colocamos na condição de vítima. Sabe, nós só vamos conseguir perdoar quando nós encararmos o nosso agressor, o nosso ofensor, de uma maneira diferente. Muitas vezes, ele é tão vítima quanto nós. Quantas pessoas cometem agressão porque é doente, porque é ignorante, né? Porque tem um histórico também de agressões? Eu acho assim, não sou o dono da verdade, né? Coloco dentro daquilo que eu entendo a seguinte maneira: a única forma de nós verdadeiramente perdoarmos os nossos ofensores é pensando assim: Deus está cuidando de tudo. Aí precisa entrar a nossa fé verdadeira. E eu dizer, sabe, tudo aquilo que chega até mim veio porque Deus quis que chegasse. E Deus me ama. Deus quer o melhor para mim. Se Ele achou que eu precisei levar um puxão de orelha da vida, e alguém foi instrumento, né, disso, Jesus disse, é necessário que haja escândalos. Durante muito tempo eu não entendi isso. Eu cheguei a dizer uma vez numa palestra, eu distorci, eu disse assim, Jesus disse, é inevitável que haja escândalo. Aí eu levei um puxão de orelha. A espiritualidade falou assim, olha, não mude as palavras. Eu falei, mas como assim? Mas é isso mesmo? É porque se nós estamos num planeta de expiações, e se nós precisamos passar por situações de reparação, de expiação e de prova, nós, infelizmente, precisamos conviver com esse tipo de situação. Nós vivemos num plano tão inferior que nós temos, no mesmo planeta onde nós habitamos, nós temos tribos nômades. Né? Nós temos tribos que não têm uma casa fixa, não sabe nem plantar, não sabe nada e que vive caçando. E aí vive construindo casas em cima de árvores, mudando de lugar para lugar. Nós temos espíritos tão endurecidos aqui que, por exemplo, se ele puder, ele chega aqui, joga uma bomba, mata todo mundo aqui, sai rindo. E vai ali no boteco da esquina tomar uma cerveja. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é isso, nós não tem esse tipo de pessoas. Né? Então, tem dirigentes de países aí
que, se pudesse, vivia constantemente em guerra. Às vezes não vai, porque sabe que não vai aguentar, né? Vai puxar briga com quem é mais forte, mas que viveria constantemente em guerra, colocaria todos os habitantes daquele país em guerra contra outros países, e acham isso a coisa mais normal do mundo. E nós estamos todos no mesmo barco. Uns mais adiantados moralmente, outros menos adiantados, e o papel dos que estão mais adiantados é tentar ajudar aqueles que estão mais atrasados. Mas sempre com esse pensamento. Se Deus me colocou no mesmo plano onde colocou uma pessoa que me agride, achando que é normal, olha, então eu não sou tão melhor do que ele assim, senão eu estaria em outro plano. Então, eu acho que esse é o caminho, acreditar em Deus, sabe, e sair dessa condição de vítima. Parar com esse pensamento. Fui injustiçado, não mereci aquilo que eu passei. Então, acho que é isso. Muito bem. Marcelo, só um minutinho, você quer? Você pediu? Eu ia só pedir para ele comentar sobre o livro O Arquipélago dos Pacíficos. Sim, o livro, eu não falei, o livro Arquipélago dos Pacíficos, ele não tem, não houve a identificação de um autor espiritual, foi uma história que eu escrevi aos poucos. É um livro direcionado mais para o público infanto-juvenil, muito embora os autores, muito embora as pessoas mais adultas, ou seja, jovem de 8 a 80, né? Ele foi, inclusive, radionovela na Rádio Boa Nova, fizeram uma novela dessa história, que ele conta assim, olha, eu vou ler aqui a sinopse. Um homem solitário, marcado por frustração e revolta, sofre uma vertigem durante o sono e se vê frente a frente com os fantasmas do seu passado. Embarcando num estranho navio, ao lado de um sábio e generoso desconhecido, é desafiado a mergulhar em si mesmo e repensar os principais sentimentos cultivados em seu coração, o ódio, a revolta e o amor. Uma escolha positiva influirá decisivamente sobre o final daquela viagem. Então, o homem sofre uma vertigem, ele era um homem muito solitário, então ele volta para casa depois de um dia de trabalho e ele sofre uma vertigem. E quando ele acorda daquela vertigem, ele está num lugar estranho, depois ele vai reconhecer como é um lugar onde ele viveu a infância dele, e aí ele vai saber que, durante a sua infância, ele num passeio de barco com os pais morreram, ele sobreviveu. Aí ele foi criado pelos tios, né? Então, ele sente que tem uma revolta muito grande dentro dele, em função daquilo que ele não aceita. E aparece um homem e fala assim, dá uma mochila cheia de dinheiro para ele, e fala, você quer recomeçar a sua vida em outro lugar? Tá. Aí embarcam no navio, e os dois vão. E durante o percurso do navio, ele vai repensando uma série de coisas. Então, por exemplo, ele se lembra que a noiva, que ele tanto amava, com a qual iria se casar, tinha sido assassinada. E ele tentou, de todos os meios, pegar o algoz da noiva e não conseguiu, nem a justiça pegou. Então, eles passam por uma ilha chamada Ilha dos Justiceiros. Lá ele tem a oportunidade de se vingar da morte da noiva, sabe? E ele, aos poucos, ele vai se desfazendo daquele dinheiro, ele doa um pouco para os parentes, ele paga a fiança de um preso que vai ser assassinado lá na Ilha dos Justiceiros, e quando sobra o resto do dinheiro que sobra para ele, começar a vida em outro lugar que ele não sabe onde é, o navio naufraga, e ele, antes de pular no escalé, ele lembra que tem que ir lá pegar o dinheiro que está na mochila, mas quando ele está indo, ele vê uma criança caída, com as pernas presas por uns caixotes, e aí, qual a opção? Aí ele resolve salvar a criança, salva a criança, e o dinheiro afunda. E ele, então, de repente, se vê num escalé, ele, aquele senhor, aquela criança que ele salvou, indo para um lugar que ele não sabe onde é, né? E aí o final da história é muito interessante, principalmente saber quem é aquele menino, né? As escolhas que ele fez ali, sem saber o que estava fazendo, é que vai definir em que porto aquele escalé vai atracar. Por isso chama-se O Arquipélago dos Pacíficos. É uma história, falei, tão interessante que a editora, a Rádio Boa Nova, transformou em radionovela, que foi apresentada o ano passado. Eu tenho ido a centros espíritas fundados há 50 anos. Tem um que, às vezes, eu tenho feito palestra, já está com 90 e poucos anos de fundação. E, infelizmente, eu não vejo nessas casas, nesses lugares, a vibração que eu estou vendo aqui, a energia que eu estou vendo aqui. Esta casa fraterna,
é um ponto de luz que ilumina toda essa região aqui. E eu falei para o Marcelo, prepara, porque isso aqui vai crescer muito, muito. Então, não percam tempo. Não percam. Quem estiver fugindo, tentando escapar disso aqui agora, mais tarde vai estar aqui. Sabe? Então, não espera sofrer, não espera sofrimento. Eu, quando eu resolvi aceitar o convite da minha irmã, eu estava aos frangalhos. Eu idiotamente, esperei sofrer muito para tomar a decisão. Não façam isso. Comecem agora. Daqui a 20, 30 anos, vocês vão dizer, eu estava lá desde o começo. Façam isso. A casa vai crescer, vai precisar de trabalhadores. O assistido de hoje, a pessoa que vai começar a frequentar, a estudar, vai ser o trabalhador de amanhã. E nós estamos num planeta que precisa muito de trabalhadores. E nós estamos aqui para trabalhar, não para passear. Então, vamos fazer isso. Vamos cuidar das nossas questões materiais que nós precisamos, mas vamos também ajudar os nossos irmãos, dar a mão a quem está necessitando. Ou seja, vamos nos habilitar para isso. E essa equipe está aqui para recebê-los de braços abertos. Então, eu não poderia sair daqui sem fazer esse convite. Não deixem passar, não. Nós temos duas maneiras de expiar as nossas faltas. Uma delas é o sofrimento, que é o mais fácil. A segunda é o trabalho, que é mais difícil. Porque nós usamos muito o nosso tempo em proveito próprio. Não gostamos muito de fazer caridade, de dispor de tempo para trabalhos que não nos trazem retornos. Mas é muito importante. Vamos pensar nisso com carinho. Essa casa está linda, essa casa está cheia aqui. Quisera Deus se estivesse sempre assim, todos os dias, não só num dia comemorativo como hoje, mas todos os dias, e cada vez trazendo mais pessoas, porque essa casa vai crescer e vocês é que vão fazer o crescimento dela. Respondendo à pergunta, maternidade e perdão. Alguém aqui já ouviu falar em lei do esquecimento? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguma vez, né? A lei do esquecimento, ela parece ser uma coisa absurda. Já me perguntaram várias vezes, puxa vida, não seria melhor se eu soubesse dos meus inimigos do passado, né? Quem foi que eu ofendi? A quem eu devo? Para eu procurar essas pessoas e me reconciliar com elas. Não seria tão mais fácil? Facilitaria o meu trabalho? Nós não estamos em condição disso. Deus é perfeito e as suas leis são perfeitas. Se Deus colocou no plano em que nós estamos a lei do esquecimento, é porque é importante para nós. Porque se nós lembrássemos de atrocidades que praticamos lá atrás em encarnações passadas, quando éramos ainda mais ignorantes, se nós lembrarmos de atrocidades que cometeram contra nós lá atrás, todos nós teríamos síndrome do pânico direto, nós ficaríamos apavorados, desesperados, assustados, e não teríamos condição de perdoar, porque nós não conseguimos ainda. Né? Nós sofremos uma ofensa a semana passada e não conseguimos perdoar. Sofremos uma ofensa há 15 anos, há 20, 30 anos atrás e não conseguimos perdoar. E se nós lembrarmos que sofremos ofensas há 200, 300 anos atrás, vamos conseguir? Vai ser a mesma coisa. Principalmente se nós soubermos que aquela pessoa que nos ofendeu lá atrás está hoje do nosso lado. Então, a lei do esquecimento é uma lei sagrada. É uma lei onde Deus permite que inimigos reencarnem juntos para se reconciliar. E essa relação mais sagrada, como a nossa irmã colocou, é realmente na maternidade. Porque, olha só, existe um amor maior do que o amor de uma mãe por um filho? Não existe. Né? Nem no mundo animal. Né? O amor da mãe por um filhote, por um filho, é uma coisa maravilhosa. Primeiro é aquela expectativa da gravidez, depois vem a gravidez, né? Aí é aquela relação ali, onde a criança se alimenta daquilo, né, que a mãe alimenta, compartilhando tudo ali, né? 2 corpos em um, às vezes mais, às vezes 3, 4, né? Em um só, o mesmo sangue, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele apego, aquela coisa tão próxima, né? Oi? Aquela simbiose, exatamente. Então, e depois
aquela vontade de tirar aquela criança dali e pegar no colo, né? Aí entra já até o pai babão também, né? Já fica ali, quando é que essa criança nasce e tal? Avós e tal, é aquela corujada toda. Aí nasce aquela criança, nossa, tão pequenininha. A mãe, quando é mãe a primeira vez, então tem medo, né? Fala assim, se eu pegar vai cair, vai quebrar, não sei o quê. Aí precisa vir a sogra ou a mãe para ajudar. Não, já tem experiência, não é assim. Mas aquele cuidado, aquele carinho. Não, sogra também ajuda assim, gente. Aí aquele carinho, aquele cuidado assim e tal, né? Aí... E aquele amor maravilhoso. A primeira vez, eu não sei como mas acho que é a primeira vez que a mãe coloca um filho, vocês sabem, né? O filho no seio para amamentar, deve ser uma coisa maravilhosa, uma emoção, né? Maravilhosa, uma coisa inexplicável, né? Aí aquela coisinha pequenininha que está ali, a mãe cheia de amor por aquele filho. Aí ela não sabe, porque graças à lei do esquecimento, que aquele pequenininho que está ali acabou com a vida dela na encarnação passada. Foi aquele miserável que acabou com ela, né? Que desgraçou com a vida dela. Mas ela não sabe. Ela não sabe, Deus dá essa oportunidade de amar aquele inimigo, ou então aquela criança, aquela mãe, também foi o algoz daquela criança que está ali, né? Mas Deus permite que eles convivam de uma maneira tão gostosa, tão prazerosa, tão intensa, que aquele ódio vai se dissipando. Não importa quanto tempo leve aquela relação, não importa se essa criança não vai muito longe, não vai viver muito, não importa se aquela mãe não vai viver muito, ou se vai viver a vida inteira, né? Eu tenho um amigo que tem 70 anos, ele fala assim, no Dia das Mães, ele me matou de inveja, que a minha mãe já está no céu. Ele falou assim, hoje eu vou lá passar o dia com a minha mãe. Eu falei, você tem 70 anos, tem mãe ainda? Ele falou, tenho. Eu falei, nossa, que legal, né? Minha mãe tem 92 anos e tal. Eu falei, que bom. Então, não importa quanto tempo vai durar. Aí, quando desencarna, que volta para o plano espiritual, que se encara, fala, nossa, mas você foi aquela pessoa que foi... Mas aí, o amor já venceu aquela animosidade, não é? Existem restrições. Às vezes tem espírito que é tão endurecido no ódio, que quando a criança nasce, a mãe joga no vaso da descarga. Né? A gente vê aí, joga no lixo. A gente vê. Né? Existem exceções, mas nós, graças a Deus, não estamos no meio dessas exceções. Nós amamos os nossos filhos. Não importa se foram nossos inimigos lá atrás. Então, essa relação de perdão, ainda que inconsciente, ela é muito importante, porque, por meio desse processo, muitas inimizades se transformam em amizade, muito ódio se transforma em amor. É isso que você queria que discorresse? Então, gente, que Jesus nos abençoe e permita que nós amemos muito os nossos filhos e os nossos pais.